Galera, que frio é esse? Vocês não estão sentindo não? Parece que tá congelando aqui dentro. É o Aokiji, gente. Galera, o homem finalmente deu as caras em Holy Cake Island. Não exatamente Holy Cake Island, na verdade na Ilha Cacau. Mas tá no território da Big Mom. Valeu a pena ter gastado naquele capítulo metade do vídeo só falando sobre aquela história de capa, gente. Ai, mas ele tá de salto, como assim o Aokiji usa salto? A gente viu na silhueta, era uma mulher, na verdade era Reijo. Esquece, galera, na verdade o Aokiji ele usa uma bota ali, digamos, né, um pouco plataforma ali, uma bota plataforma, uma bota assim com um pouco de salto, qual o problema? Qual o problema? Não tem problema nenhum, né não, galera? O homem, galera, Cidade Chocolate, Chocolate Town completamente congelada, gente. Só pode ser o homem. Mentira, pode ser uma outra opção. A gente tem uma segunda opção, mas eu queria hypar o Aokiji aqui porque, meu amigo, bando do Barba Negra, incompleto pelo menos, na ilha de Holy Cake Island para pegar o Road Poneglyph da Big Mom. Era uma invasão dupla, gente. Vamos recapitular algumas coisas aqui, porque parece que rolou uma confusão enorme, não só por parte da gente, mas também principalmente por parte do bando da Big Mom. Recapitulando aqui, a gente viu o Nid e o Yonde eles sendo feitos de prisioneiros naquele livro, né? Em Chocolate Town. E depois eles sendo levados para Holy Cake Island, que é a ilha principal, né? Chocolate Town fica na Ilha Cacau, que é uma das ilhas que fica ali dentro do arquipélago, né? Que envolve todo o território da Big Mom, a gente sabe. E quando as duas silhuetas, as infames silhuetas, elas apareceram em Chocolate Town, a Brulé, ela aparece na sequência da história de capa, suspeitando que eles deveriam ser a Reijo e o Ichiji, que vieram buscar os seus outros irmãos. Mas os irmãos Vinsmoke, eles estavam na ilha Holy Cake, eles não estavam na Ilha Cacau, eles estavam lá em Holy Cake libertando os seus irmãos capturados que já tinham sido transportados para a ilha de Holy Cake Island. Ou seja, a identidade das duas silhuetas continuaram em aberto, galera. Aquelas que estavam na Ilha Cacau, em Chocolate Town, ficaram em aberto e agora a gente parece que tem finalmente a resposta. Inclusive, se reparar na reação do prefeito da cidade, né, o ponto de exclamação dele percebendo ali quem estava invadindo a cidade, pode ser entendido de duas formas, né? Ou aquilo poderia ser uma tipografia de gelo ali no ponto de exclamação, ou uma tipografia de chocolate, né? Casando, eu acho que um pouco melhor com a temática da cidade de chocolate, né? Mas fica aí a interpretação visual de cada um. E também sempre tem a segunda opção, que seria um dos revolucionários, que é o Lindbergh. Para quem não lembra, o Lindbergh ele tem uma arma congelante e ele também acredito que poderia reproduzir o mesmo feito de congelar praticamente a cidade inteira com aquela arma. E uma coisa curiosa que a gente viu capítulos atrás é que os revolucionários, quando a gente vê ali a mesa dos revolucionários conversando pelo telefone, pelo Dendemushi com o Sabo, a gente vê algumas silhuetas não, a gente vê algumas figuras ali, né, bem mal desenhadas, isso porque, né, naturalmente tá numa imagem ali mais aberta, num plano mais aberto, então eles estão bem menos detalhados, mas eu acho que a gente não consegue identificar o Lindbergh nessa imagem, o que daria brecha. A gente vê o Morley, a gente vê a Belobete, a gente vê o Caraço, mas eu acho que a gente não consegue identificar o Lindbergh nessa imagem. Então, eu acho sim que a brecha ainda existe para que não seja o Aokiji e sim o Lindbergh com algum outro revolucionário, mas convenhamos, né? O Aokiji vai ser muito mais interessante, muito mais impactante. E se o Katakuri tá sofrendo pro Caesar Clown, o Cracker, que a Brulé falou, olha só, estão invadindo lá. Meu amigo, o Cracker, coitado, o Cracker tá virando picolé, tá virando pavê com o Aokiji lá congelando todos os biscoitos dele. Tá virando picolé, não vai ter jeito, né? Mas o que interessa é que o Road Poneglyph, independente de quem esteja invadindo, já era. O Road Poneglyph da Big Mom vai ser pego por alguém. Vai ser um adianto muito grande se for para as mãos do bando do Barba Negra, se for realmente o Aokiji pegando o Road Poneglyph dela, galera, numa side quest ali do bando do Barba Negra, enquanto o bando, ou pelo menos alguns membros do bando foram lá tentar pegar a fruta da Hancock, né? Uma outra parte iria ali tentar pegar o Road Poneglyph da Big Mom.
Perfeito, galera. Agora eu vou tirar esse casaco porque senão vai ficar chiando no microfone e porque não tá tão frio assim, era só pra fazer a piada. E galera, lançamento novo da Magic Box que tá patrocinando esse vídeo, dessa vez lançando o box do Yonkou menos mais forte, Shanks. Brincadeira, calma. Que dessa vez veio com um cartaz de procurado do Shanks. Não tem jeito, o homem é modelo demais. Olha só essa pose. Camiseta do Shanks, moletom, mousepad, vocês vão estar vendo a imagem aí. Uma caneca que você pode colocar a colherzinha do lado. Muito legal isso, galera. O interior vermelho da caneca, muito legal. E o volume 3 da edição 3 em 1 do mangá de One Piece. E como sempre eu preciso dizer, a roupa veio muito cheirosa, galera. Você abre e sente o cheiro da roupa, eu não sei o que eles colocam, mas é quase viciante. Lembrando que esse é o pacote completo, mas também existem alguns itens que são vendidos separadamente ou em pacotes mais econômicos e também de outros personagens, como eu já vim divulgando aqui também. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, e tem também cupom de desconto de 10% com o termo Quero mais. Confere o link na descrição e corre porque, meu amigo, se acabar, depois não vem perguntar aqui não. Aquele bonezinho do Chopper ali, ó, cadê? O bonezinho do Chopper aqui, agora, se eu não me engano, só tem modelo de abarreta. Então, meu amigo, não vem chorar aqui depois não. Corre e garante o seu. Então, muito obrigado pela parceria mais uma vez e pela confiança. Agora, bora pro vídeo. Então, galera, nesse capítulo tivemos os 6 caminhos do Vegapunk e o retorno da CP9, obviamente como a CP0 agora, né, como os prováveis vilões finais desse arco. Mas será que eles ainda dão pro cheiro contra os Mugiwaras? E a charada que eu deixo aqui pra vocês agora, antes do vídeo começar de fato, é o que o Vegapunk, o Pen e o Satoru Gojo têm em comum. Esses 3 personagens têm algo em comum, e se você acompanha as 3 obras, eu acho que você já mata um pouco a charada, mas a gente vai discutir sobre isso nesse capítulo. Galera, esse capítulo a gente teve muita interação e diálogo para introduzir não só novos personagens, mas também todo o cenário daquela nova ilha, né? E a gente vê a Punk número 2 afirmando ali ser o Vegapunk e em seguida a reação do bando. O Frank já fica logo fascinado, já se entrega logo de cara, acreditando que aquele seria de fato o Vegapunk. O Sanji e o Sop já começam a gadar pra variar, né? Principalmente o Sanji. E a Robin, ela mantém a postura de combate na defensiva. Você vê que ela tá ali com os braços cruzados e ela dizendo que aquela aparência não parecia bater com o histórico do Vegapunk, melhor dizendo, o legado com o tanto de coisa que o Vegapunk fez durante tantas décadas, provavelmente, né? E a gente vê uma garota tão nova ali na frente deles, parece não bater uma coisa com a outra. Não necessariamente ela tá duvidando que uma mulher seria capaz de fazer tudo. Não bate. Não, uma mulher, o Vegapunk mulher, não bate. Mas não pode ser. Naturalmente não é isso, mas sim a provável diferença de idade se baseando na aparência, né, da garota que eles estão vendo na frente deles. Por outro lado, o Vegapunk número 2 segue não tendo nenhuma empatia necessariamente com eles, com os piratas, mas ao mesmo tempo não tem nada contra. Ele só quer, ela no caso, só quer o dinheiro que eles possam ter, até que ela ameaça o bando com as armas de monstros marinhos, galera, muito grandes. A gente já tinha visto quão enorme era aquele robô onde ela estava dentro, né, daquele robô gigantesco, que era muito maior do que o Sunny, e agora esses monstros são ainda maiores. Mas enquanto o Vegapunk número 2 representa a maldade, sendo bem mais hostil com o bando, surge no telefone o Vegapunk número 1, que representa a justiça barra lógica, alguém muito mais racional, já que faz questão de notar como a postura do Zoro e da Robin, galera, pra quem gosta de shippar os dois ali, essa cena foi perfeita, gente. Eles hypando ali, Vegapunk número 1 hypando só o Zoro e a Robin, a criança demônio. Temos que tomar cuidado, o Zoro caçador de piratas. Temos que tomar cuidado. E o resto do bando? Esquece. Simplesmente foram ignorados. A gente não vê o seu rosto, inclusive, mas deve ser outra mulher também. E, inclusive, sabe-se lá Deus o que o Vegapunk faz com esses corpos no tempo livre. Pelo amor de Deus, eu não quero nem imaginar. E o Vegapunk número 1, por ele ser mais racional, ele tem interesse no bando e quer encontrar com eles. A gente não sabe exatamente o que o Vegapunk número 1 quer conversar com o bando, mas sendo mais racional, ele quer, de alguma forma, tirar algum proveito, conversar alguma coisa, obter alguma vantagem.
personagem, isso a gente vai ter que esperar para saber. Por outro lado, a Bonnie revela que já esteve na ilha quando criança. Ela diz que aquele ainda era um laboratório comum na época, né? O que faz a gente se perguntar comum em que sentido? Era um laboratório comum, mas ainda do governo? Faria sentido, já que ela vive se envolvendo com o governo, né? E seria um motivo para ela ter ido ao laboratório? Ou aquele já era um laboratório do Vegapunk ou de outra pessoa? Como assim? Eu acho que ainda carece de detalhe um pouco essa parte. E quando ela diz que ainda era criança, quanto tempo faz isso, já que ela manipula a própria aparência? Poderia ser que o laboratório fosse muito mais antigo e que ela, quando criança, fosse, meu amigo, há séculos atrás. Mas eu sinto que essa fala cortou um pouco dessa possibilidade. Eu não sei, pelo menos eu peguei um pouco da nuance de que talvez ela não seja assim tão mais velha quanto a gente pensa, né? O que cortaria muita possibilidade bacana, sabe? Dela ter vivido muito mais coisa, ter muito mais conhecimento sobre o mundo e muito mais bagagem para poder passar pra gente, né? Mas vamos esperar pra ver. O fato é que ela revela finalmente que o seu pai é mesmo Bartolomeu Kuma. E curiosamente, galera, o Vivre Card da Bonnie já confirmava sim que ela queria recuperar o seu pai Bartolomeu Kuma, mas o pessoal não deu muita importância na época, né? Tudo bem, era só um rascunho, mas agora canonizou por definitivo, se é que restava alguma dúvida. E toda essa relação de pai e filho provavelmente é uma relação não sanguínea, né? A gente já vê isso várias vezes ao longo da história de One Piece, mas eu acho que esse é um dos casos, né? Vou considerar aqui pela aparência, querendo ou não, eu acho que a Bonnie não tem nada a ver de aparência com Bartolomeu Kuma. Eu acho sim que ela, na verdade, é filha adotiva do Kuma, e isso eu expliquei um pouco mais no review do capítulo passado, vale a pena vocês darem uma checada depois lá, né, sobre todo o histórico da família, enfim, tentando encaixar essa possível relação familiar. E finalmente adentramos também a cidade futurista no interior da ilha. O Luffy já começa a explorar as coisas que existem lá, né, mas tudo que ele tenta pegar, ele passa direto. Tudo que ele tentava tocar eram, na verdade, hologramas. E ele fica tão bolado com isso que ele entra num modo Nika híbrido. O que é meio esquisito, porque o Nika, ele precisa estar numa frênese de alegria e felicidade muito grande, e nesse momento ele tá muito puto, sabe? E ele tá no modo híbrido Nika só pra fazer piada, ou tem alguma coisa a ver com o conceito do Nika de fato? E eis que aparece mais um Vegapunk criança gigante, galera. Tem uma particularidade aqui que é uma criança gigante explicando sobre o clima da ilha. Isso é muito importante, presta atenção. Aquela era uma ilha de inverno, mas o Vegapunk conseguiu manipular o clima para que se tornasse uma ilha tropical. E aqui vamos falar sobre alguns detalhes muito interessantes sobre a ilha em si. Se a gente reparar no ovo da ilha Egghead, né, que traduzindo é, bom, cabeça de ovo, que provavelmente se refere ao tamanho da cabeça do próprio Vegapunk, mas enfim, a gente vê que tem realmente um ovo na parte de cima, ali no ponto mais alto da ilha, que lembra muito os ovos climáticos da Nami, que a gente sabe que chocam e criam nuvens e assim, por consequência, tempestades, né? Os famosos Weather Eggs, ou ovos climáticos, né? Sendo que o ovo gigante da ilha parece estar rachado, como se estivesse manipulando o clima da ilha numa escala bem maior, assim como os Weather Eggs da Nami também racham e assim conseguem manipular numa escala bem menor o clima. Seguindo, curiosamente, a Nami adquiriu esses poderes de rachar ovos, né, esses pequenos ovos dela, durante o time skip em Westeria. Então, será que o Vegapunk também deu uma passada por lá para aprender sobre essa tecnologia, ou foi ele próprio que desenvolveu essa tecnologia, né? Bem provável que seja essa segunda opção. Vai ser muito louco se a Nami ela usar essa técnica dela, né, dos ovos rachando e criando nuvens, enfim, e o Vegapunk olhar, ou pelo menos um dos clones olhar assim... Meu amigo, você ousa usar a minha própria magia contra mim? E por que tudo isso sobre o clima é muito mais importante do que você pensa? Porque o sonho do Vegapunk era conseguir aquecer a sua ilha natal, Karakuri, e por isso até que eu achava que o motivo para a fruta artificial do dragão, né, que foi comida pelo Momo, ter sido considerada uma falha, seria por talvez ele não ter conseguido manipular o clima com ela para poder aquecer a sua ilha natal, já que dragões, em tese, conseguem sim manipular o clima. Só que pelo visto parece que a fruta nunca foi uma falha, sempre foi uma fruta perfeita, e o motivo disso
parece ter sido justificado no final desse capítulo, mas no fim parece que o Vegapunk ele conseguiu de fato desenvolver essa tecnologia de manipulação do clima para assim conseguir ali manipular o clima de determinadas ilhas, né? Ele pelo visto só não fez isso com a terra natal dele. A terra natal dele falou: "Ah, mano, já nem tenho mais tanto apego assim." Enfim, mudamos para um navio do governo, ainda no Novo Mundo, onde vemos a CP0 mastigando pra gente as informações ali sobre o Vegapunk, né? Já deu uma adiantada um pouco ali na revelação, na explicação do que é o Vegapunk em si. E o Vegapunk ainda é, em tese, uma única pessoa, mas por falta de tempo decidiu se dividir em mais 6 pessoas. Todos eles são o Dr. Vegapunk em tese, ao mesmo tempo em que cada um tem o seu próprio temperamento diferente, né? Um representa a raiva, um representa a racionalidade, enfim, cada um tem uma pegada, tem uma tendência comportamental um pouco diferente, o que de forma geral gera uma coesão, gera um equilíbrio ali, com um tentando frear o outro ou um tentando, enfim, influenciar o outro ali, e no fim eles seguem trabalhando juntos ali de uma forma bastante coesa. Então até segunda ordem, galera, não foi pelo Vegapunk estar sem condições de se mexer fisicamente que ele teria criado esses clones para trabalhar por ele, porque ele não poderia mais, enfim, tá tão velho que não consegue mais se mexer, não consegue nem sair mais da cama, ou tá só a mente dele num globo, num negócio ali, tipo, pra manter a mente dele vivo, sabe, só a cabeça, enfim. Por enquanto, até segunda ordem, nenhuma bizarrice além do que a justificativa da falta de tempo. Pode ser que essa perspectiva mude. Pode ser que o Vegapunk mostre mais coisa. Isso por si só já é muito interessante porque já coloca o Vegapunk num patamar muito acima dos outros cientistas que a gente conhece que também conseguiram manipular DNA. Conseguem também manipular material genético, só que o Vegapunk é o maior do mundo, ele precisa necessariamente se sobressair perante os outros. E só da gente ter visto isso, dele conseguir compartilhar a própria consciência ali com outros robôs, clonar a consciência dele, já é um negócio muito legal. E ao todo, a gente vê 6 Vegapunks ali sendo explicados pela CP0 e automaticamente a gente relaciona isso com os 6 caminhos do Pain, né? Não tem como não fazer essa relação. Inclusive, Naruto completou ali... O anime de Naruto completou 20 ou 25 20 anos, se eu não me engano, né? 20 anos, galera. E aí a gente teve um remake da animação, enfim, talvez aí seja já uma esperança de que, quem sabe, o estúdio esteja testando ali o público para saber se vale a pena investir num remake da primeira parte do anime, né? Por que esse número 6 é tão importante e ele parece se repetir em várias obras, né? Porque provavelmente esse conceito é baseado no budismo e nos 6 domínios da existência. A gente sabe que o budismo, né, é uma das religiões principais, né, mais cultuadas no Japão, e segundo o budismo, a alma pode reencarnar em 6 tipos de mundo: o inferno, o mundo dos animais, o mundo dos fantasmas famintos, o mundo dos Ashuras, o mundo dos humanos e o mundo dos deuses, né? Lugar de grande felicidade, mas onde ainda se pode morrer. E a meta do budismo é se libertar do renascimento em qualquer um desses mundos, pois todos eles implicam em eventual ruína, decadência e morte. A felicidade plena e completa somente é possível fora desses 6 mundos, que é no chamado e conhecido Nirvana. E essa crença, galera, dos 6 mundos, dos 6 reinos, dos 6 domínios, no budismo é o que deu base não só para a existência dos 6 caminhos do Pain, mas aqui, como a gente vê no exemplo de One Piece, nos 6 Vegapunks e também em Jujutsu Kaisen, com o Satoru Gojo. Como assim o Satoru Gojo? O que ele tem a ver? A habilidade ocular dele é chamada de 6 olhos. Ele não tem 6 olhos fisicamente, ele só tem 2 olhos. Mas é um poder que é baseado nesse conceito. Isso porque Jujutsu Kaisen é lotado, é rodeado de cultura e referência budista, que eu não preciso entrar aqui, mas é em todo canto. E analisando
cada um desses punks que a gente já tem pelo menos a revelação dos seus nomes, a gente pode tirar algumas informações muito legais sobre isso. Primeiro, o punk número 1, que é chamado de Shaka, assim como o Cavaleiro de Ouro Shaka nos Cavaleiros do Zodíaco, o Oda ele deve ter derivado o nome Shaka do antigo reino de Shakya, que pronuncia-se Shaka na verdade, cujo membro mais famoso era Siddhartha Gautama, conhecido como ninguém menos que Buda, o fundador do budismo. O punk número 2, Lilith. Para quem assistiu Evangelion, essa é fácil, né? Lilith foi a primeira mulher de Adão. Punk número 3, Edison, deriva de Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente e outras zilhões de coisas, né? Que enfim. Punk número 4, Pitágoras, filósofo, matemático e astrônomo grego e descobridor da relação matemática do Teorema de Pitágoras. Punk número 5, Atlas. A palavra Atlas, galera, é inspirada na mitologia grega que narra a história do titã Atlas contra os deuses do Olimpo e que foi condenado a carregar o mundo nas costas pela eternidade. E o punk número 6, Yoki, na verdade, esse fica como dever de casa para vocês, porque eu não consegui encontrar referência. Mas se vocês repararem em cada um dos nomes e das descrições que eu dei aqui para cada um desses punks, vocês podem ter reparado que existem figuras tanto que giram em torno da ciência e da invenção, a parte mais científica e física de fato, como também seres mitológicos ou seres que envolvem religiões, enfim, seres mais espirituais e crenças. Ou seja, normalmente a gente tem uma separação, né, da ciência e da religião por si só, mas quando a gente repara em como o Vegapunk ele nomeou cada um desses clones, a gente pode ver, a gente já pode extrair muito da própria crença, da própria personalidade, de muito do que o próprio Vegapunk acredita, né? Que é muito provavelmente um equilíbrio entre a ciência e a religião barra crença, de forma geral, né? Barra mito, de forma geral. E isso tá muito inserido no mundo de One Piece, né? Existe muita ciência no mundo de One Piece, mas ao mesmo tempo também existe muita espiritualidade, aquele papo de vontade herdada, etc., da vontade de ser herdada pelas gerações seguintes, e enfim. Existe esses dois pontos trabalhando, esses dois polos trabalhando e caminhando em conjunto. E o Vegapunk, ele sendo a maior mente do mundo, ele percebeu isso. Ele sabe, ele entende que não é só pura ciência, mas também é espiritualidade. E, cara, isso sendo refletido no nome dos clones dele, porra, casa muito bem, tá muito legal. Inclusive, parece que a gente teve um pequeno erro nos nomes dos Vegapunks, dos Vegapens, já que na lista da CP0, o punk número 5, ele é chamado de Atlas, sendo que o punk número 6, que aparece de fato ao longo do capítulo, que é o Atlas, enfim. Então, ou a CP0 errou na listagem deles, ou aconteceu um erro mesmo por parte do editorial, enfim, ou do próprio Oda. Mas isso provavelmente vai ser corrigido no volume. E a gente descobre também o objetivo da CP0. Eles querem eliminar o Vegapunk. Mas por que do nada eles vão querer eliminar o Vegapunk assim, sendo que o cara trabalhou por anos? Para eles é só porque ele tá muito poderoso, ele tá criando muita coisa poderosa e isso é perigoso? Não, galera. O que a gente viu em Wano, o dragão do Momo, a fruta artificial, sendo colocada em prática e sendo testemunhada pelo governo mundial, esse é o motivo para eles quererem eliminar o Vegapunk, porque a princípio o Vegapunk tinha afirmado para o governo que aquela fruta tinha sido um fracasso e por isso a fruta não foi para as mãos do governo. Ele insistiu que aquela fruta tinha sido um fracasso, mas a gente viu que aquela fruta não foi nada. O que ela menos teve ali foi fracasso, a não ser que, bom, a gente for considerar a variável que é o Momo. Por si só, mas a fruta foi um sucesso. A única diferença que ela tem é que ela tem uma skin diferente de cor rosa. Mas fora isso, é uma fruta que funciona de forma perfeita. Então o Vegapunk, ele provavelmente mentiu para o governo para que esse poder
não fosse para as mãos do governo. E nisso o governo começa a suspeitar por que você está querendo esconder coisa da gente. Meu amigo, já elimina logo de cara. Pode ser que eles tenham mais informação ali, mais nuances de informações, talvez em relação aos serafins, enfim, a gente não sabe, mas o fato é, meu amigo, sair um pouquinho da curva vai ser rodado. E outra coisa que a gente tem também como objetivo da CP0 é levar o serafim do Kuma até a ilha Egghead. Por que exatamente levar até lá, né? Tipo, só pra devolver? Qual vai ser? Enfim, ou pra levar pra unir com os outros, ou pra usar em batalha, enfim, levar até lá. O fato é que a gente vê o serafim do Kuma cabeludo no final do capítulo. Como assim, se quando criança ele era careca? E a gente vê pelo padrão dos outros dois serafins que eles possuem as suas aparências, as aparências dos Chichibukais de quando eles eram crianças. Pode ser que isso nunca tenha sido um padrão, na verdade, ou que, no caso do Kuma, isso seja uma exceção porque ele foi estudado, ele foi o primeiro pacifista a ser estudado e ele foi estudado já na sua forma adulta, enfim, o caso dele é particular e os outros foram ali clonados nas aparências de crianças por alguma outra variável. Ou, na verdade, talvez essa seja uma versão um pouco mais velha do Kuma depois do cabelo dele crescer, ou mais nova, antes dele raspar a cabeça, né, como a gente vê na imagem dele de quando ele era criança. O fato é que a CP0 chama ele de criança problema, ainda assim ele é chamado de criança problema, então sim, ele ainda é uma criança por mais que ele pareça muito grande, e isso pode ser super normal, ele fosse uma criança muito mais alta do que a média. E eu acho que o ponto mais dramático do arco com o serafim do Kuma indo até a ilha Egghead vai ser se ele realmente tiver algum resquício de quando ele ainda era humano, ou da sua vida humana que foi passada ali para aquele robô, né? Assim como a gente viu ali com o tubarão cibernético também não conseguindo segurar os seus instintos primitivos. Então será que o instinto paterno do Kuma ainda vai se mostrar tão forte que vai conseguir ali vazar daquela, vai conseguir ali superar o fato dele ser hoje em dia somente um robô, e isso ali vai chocar todo mundo, a Bonnie vai cair em choro, enfim, uma cena muito legal provavelmente está sendo construída a partir disso. Agora, a CP0 sendo confirmada como os prováveis vilões finais do arco. Sinceramente, galera, eu acho que muita gente tem expectativa quanto ao Lute, mas... Não, primeiro de tudo, finalmente os caras apareceram, porque o Lute ele apareceu lá em Dressrosa, depois ele aparece em Wano, tipo, rondando ali o oceano, mas eles não fizeram nada, só estavam ali, ó, só aparecendo, mas nada acontecia de fato, e agora eles finalmente vão aparecer de fato e vão ter uma participação mais ativa. Vai ter gente que vai ter expectativa na evolução do Lute, mas eu particularmente, meu amigo, se a Robin, olha só agora, se a Robin derrotasse o Lute no X1, eu duvido que isso vai acontecer porque o que a gente viu da Robin tendo um destaque em batalha no arco passado é um negócio que é capaz da gente só ver daqui a 5 anos, porque é um negócio que, tipo assim, acontece muito raramente. Mas a esperança é a última que morre. Mas de qualquer forma, a Robin por si só, eu diria que já seria suficiente para derrotar o Lute, independente do grau de evolução que ele tenha tido durante o time skip. Ficou mais forte, com certeza vai voltar com os armamentos, com as observações, tudo mais. Mas eu ainda acho que seria muito interessante se ele diretamente fosse derrotado pela Robin, porque o cara causou a desgraça na vida da Robin, né? Então, olha só, seria interessante se ela conseguisse ter a vingança dela de fato e mostrar que hoje em dia, meu amigo, ela cai dentro mesmo e teria condição de derrotar ele sem problema nenhum. Mas é isso, galera. Se você ficou até o final do vídeo e ainda não foi inscrito, galera, esse é o seu momento. Se inscreve no canal, toda semana análise sobre o mangá e o universo de One Piece, ó. Link na descrição e no primeiro comentário fixado para você adquirir a sua Magic Box. Beleza? Até a próxima. Tchau.